noite. Oiê, Tudo bom? tudo bom? Boa Tudo noite. jóia, boa noite. Eu tô aqui de olho para ver se vai entrando para eu chamar logo, já que a gente fala com todo mundo. Bianca tá por aí já? Não, tô aqui. Ah, pronto. Aqui, já tá Chegou acenando. aí. Se eu não tô conseguindo fazer ela entrar, peraí. Deixa eu ver, não tô conseguindo fazer ela, aceitar ela também. Pronto, vamos ver, acho que vai dar certo. Olha a Sâmia. Oi, Sâmia. Pronto, Oi, estamos nós. gente, vocês estão me Ok. ouvindo? Estamos, eu estou. Você também nos ouve? Estou Te ouvindo todo escuto. mundo. Ótimo, então vamos lá. Vamos começar. Já aceitei as duas, porque senão fica entrando um monte de gente. Eu estava aqui tensa para não perder vocês. Bom, gente, prazer enorme, né? Tá? Eu não sei se eu consigo tirar os comentários para não ficar no rosto de vocês, mas aí também a gente não fica vendo. Enfim, vamos vendo aqui o que que dá certo. É um prazer enorme, né, ter vocês duas. A gente aqui da clínica acompanha muito o perfil de vocês, né? E estamos aqui para a gente bater um papo que seja bem proveitoso, né, para quem acompanha, quem é o nosso público, que é de crianças, de pais, de famílias, de pessoas com autismo, né? Vou apresentar um pouquinho vocês duas, né? Vou me apresentar também. Eu sou Silviane, sou psicóloga, e junto com a Clarissa, esse ano vai fazer 14 anos que a gente montou a clínica Neuropsicocentro, e é uma clínica multidisciplinar em sua essência. Sempre contamos com fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista. E aí, há um tempo atrás, a demanda estava tão grande, né? E os pais buscando os tratamentos que eram muito intensos e muito, né, caros. E aí, nós fomos procurados aqui em Fortaleza, né, por um plano de saúde para que a gente pudesse credenciar. E isso possibilitou que mais crianças tivessem acesso aos tratamentos, né? Que eram tratamentos caros e com uma intensidade muito grande, né? E com isso, hoje, de 2017 para cá, a gente começou a aceitar planos de saúde, e hoje a gente conta com quase 1.000 crianças atendidas por nós, né? São quase 15 mil atendimentos mês, porque cada criança faz várias terapias, né? E aí, nessa jornada, a gente. E o que mais que a gente pode fazer, além dos atendimentos que hoje a gente já oferece? Então, a gente vai criando aí, inventando coisas que possibilite a sociedade ficar atenta a essa causa, que possibilite as escolas, né? Porque o autista não está só dentro da clínica, ele está na sociedade. A gente criou um programa que chama NPC Friends, que são empresas, lojas, enfim, a sociedade em geral. A gente dá um treinamento para essas lojas, para esses lugares, essas empresas, porque muitas vezes a gente sabe que a mãe não quer sair de casa porque as pessoas não entendem que a criança, o filho dela pode ter uma crise, não uma birra. E isso já faz com que ela não queira nem sair de casa. Então, a partir do momento que a gente consiga, né, treinar essas empresas para que eles entendam quando a mãe for num salão de cabeleireiro, quando ela for num shopping, quando ela for numa loja, enfim.
E aí também junto às escolas, a gente tem buscado também trabalhar com inclusão, oferecendo cursos para toda a equipe, enfim. E a ideia nessa semana, né, seria isso, seria chamar pessoas de nome, né, eu vou estar aqui de coadjuvante mesmo, que eu vou já dar a palavra para vocês, para que a gente consiga realmente divulgar mais e mais, né? A sociedade precisa estar alerta com a prevalência que hoje, né, nos Estados Unidos nos aponta, né? A gente ainda não tem esses dados brasileiros ao certo, né? Espero que com o censo desse ano a gente consiga. Mas com essa prevalência tão alta, a sociedade precisa estar acordar para isso, né? A sociedade precisa estar atenta para entender. E daí exatamente o tema da nossa live de hoje, dessa semana toda, que a gente vai ter, né, cada dia com pessoas especialíssimas, é exatamente a gente discutir o que é ser autista, né? Para que a gente possa falar para a sociedade, falar para as pessoas, falar para os familiares, porque a gente sabe também que tem gente que recebe o diagnóstico e não tem coragem nem de falar para a família, porque a família também não entende, porque a família diz que é frescura, porque a família, né, a avó não quer aceitar, o tio não quer aceitar e a família acaba escondendo. Enfim, então que a gente possa discutir sobre esse tema, né? Então a gente trouxe a Cassiane, que acho um barato o Instagram dela, porque ela é divertida, né? Ela fala de um assunto que é difícil, mas com leveza, né? Com Então, deboche. né? Certo sarcasmo, né? Então, ela também é autista, mãe de autista, né? Possui o Instagram dela é o Autismo com Leveza, aborda esses temas de maternidade e de que o diagnóstico de autismo não é o fim do mundo, né? E vai compartilhando as experiências, a rotina, e tentar passar para essas mães essa forma de enxergar, né? Esse diagnóstico que é tão difícil e o quanto que não aceitar o diagnóstico prejudica porque enquanto ela não aceita o diagnóstico, ela não leva o filho para as terapias, né? E a gente sabe hoje da importância tão grande das terapias, né? Então, ela foi diagnosticada, né, Cassiane, já tardiamente, com os 36 anos. Isso é muito comum. Quantas pessoas já chegaram no consultório e a gente faz diagnóstico na criança e o pai diz, mas eu sou assim, eu também tenho essas características. Quando eu era criança, era igual a ele, né? E aí é onde está vindo muito o diagnóstico de adulto, né? E a Bianca, né? Também uma fofa, também é autista, TDAH, né? Mas palestrante, dentista, diagnosticada também tardiamente, né? Só em 2013, e também diagnóstico de altas habilidades. E o perfil do Instagram, né? Compartilhando as experiências também, que vai ajudando muitas famílias a entender, né? Porque, na verdade, acho que há um tempo atrás, talvez isso esteja desmistificando um pouco, mas há um tempo atrás, o diagnóstico de autismo era o diagnóstico de não ter nenhum tipo de chance na vida, né? Então, tem pessoas adultas que tiveram o diagnóstico e conseguiram dar um certo alívio para as mães, né? Ah, meu filho pode conseguir algo, né? E é isso, gente, assim, só tenho a agradecer a vocês que estão aqui compartilhando conosco. Eu vou deixar vocês falarem, tá? Aí a primeira pergunta é exatamente o tema da nossa live, que é o que é ser autista, né? O que que para vocês isso remete, o que que para vocês, qual foi o sentimento desse diagnóstico? Tem muita gente que pergunta, ah, mas se eu tô com essa idade e não tive o diagnóstico, eu não vou nem atrás disso, para que ir atrás disso? O que que se fez diferença ou não na vida de vocês, né? Ok, a palavra é toda de vocês. Vou estar aqui só também ansiosa escutando. Pode começar. Eu começo? Pode começar, fique à vontade. Então, eu acho engraçado quando me fazem essa pergunta, o que é ser autista, porque o meu diagnóstico é muito recente, né? Eu recebi em agosto do ano passado. E eu não sei como é ser de outra forma. Então, assim, na verdade, é como eu fui a minha vida inteira, eu só não sabia que tinha um nome específico para isso, né? Eu tinha ali minhas peculiaridades, eu era a pavio curto, eu era a metódica, a explosiva, né? E não sabia que eu era autista também, né? Então, assim, o que é ser autista, não sei, só sei que é quem eu fui a vida inteira, e só que eu recebi vários outros rótulos, né, antes de receber o diagnóstico. Então, é quem eu sou, é quem eu sempre fui,
e me ajudou muito a entender muita coisa, né? Assim, eu digo que o diagnóstico trouxe muitas respostas, assim, para coisas que eu sentia a vida inteira, percepções que eu tinha e que muitas vezes eu achava que era com todo mundo. E aí, quando eu descobri que não era com todo mundo, eu ficava, vale, e não é assim, não? Tipo, oi? Como assim, né? Então, assim, me trouxe muitas respostas, né? Se eu posso dizer que me ajudou em alguma coisa, foi isso. Eu me entender melhor, eu me respeitar mais, eu respeitar mais os meus momentos, os meus limites e reconhecer, por exemplo, quando uma crise está chegando, quando eu estou muito sobrecarregada, então eu já percebo melhor os sinais e ali eu já posso prevenir. Então, eu digo assim que depois do diagnóstico eu estou muito mais calma, porque hoje eu consegui entender muito melhor e prevenir muitas coisas. Mas eu não sei exatamente o que é ser, porque eu não sei como é ser de outro Como jeito. não ter, Perfeito. está em uma culpa, né, Cassiane? Eu acho que esses rótulos todos que você recebeu, e ao saber de fato o que é, eu acho que, pelo menos a experiência com alguns pacientes meus, né, que também tiveram tardiamente, é como se diminuísse uma culpa, a cobrança que você tem de por que que eu não sou igual a todo mundo? Por que que eu não, por que que para eles é tão fácil fazer isso e para mim não é? Né? E aí uma autocobrança excessiva. Não, e Uhum, também da família, né? Ó, como assim? E essa coisa que a gente discute, né? O leve não é leve, porque a cobrança para o leve, como assim você é inteligente, você consegue fazer isso, isso e isso? Como assim você, para isso é tão difícil, né? E eu acho que, querendo ou não, tira um pouco, né, essa autocobrança, essa culpa, né? uhum, Ela estava falando que ela não, né, que o que é ser autista ela não sabe responder porque para ela foi assim a vida inteira, né, e só recebeu um nome. E eu acho muito engraçado porque antes de eu receber o meu diagnóstico, eu nunca tinha tido contato com autismo ou com pessoas autistas e eu só conhecia um menino autista. E eu achava o máximo, porque ele era muito diferente das outras pessoas. E aí eu lembro que eu nunca falava isso pra ninguém, era eu e as vozes da minha cabeça. Mas eu ficava lá na minha cabeça, nossa, como será que é ser autista, né? Tipo, porque ele é muito diferente. E meu cérebro devia estar dando risada da minha cara, porque eu era autista 100%. E eu achava muito diferente, porque eu estava muito acostumada com aquele estereótipo da televisão, com aquele estereótipo da mídia, né? Então eu ficava, nossa, como será que é ser autista? E meu cérebro devia estar lá, né? Ah, essa tonta, você já é e nem imagina, nem sabe. Então eu passei muito tempo da minha vida do mesmo jeito que ela falou. Eu via as pessoas lidando com as coisas e não entendia por que, que eu não lidava bem com aquilo. Achava que tinha uma coisa errada comigo. Que nem eu sempre tive hipersensibilidade auditiva. Mas durante a vida inteira eu lidei com isso tipo, me forcei a caber nessas situações, tipo, sempre me incomodou barulho, ruído e em shopping eu tenho pavor de... Eu até postei esse final de semana que fui eu que pedi que minha mãe me levar no shopping, que eu queria muito comer lanche, e aí chegou lá, eu entrei em pânico, porque eu tenho pânico daquele tanto de gente falando ao mesmo tempo, eu fico totalmente norteada. E só que assim, a vida inteira tive essa sensação dentro de mim de desconforto e de pânico, de querer sair correndo. Só que eu via todo mundo ao meu redor lidando com aquilo e eu pensava que todo mundo sentia a mesma coisa que eu, só que todo mundo sabia lidar com aquilo e eu não. Então eu precisava saber lidar com aquilo, porque eu pensava, nossa, se esse barulho está me incomodando, obviamente está incomodando todo mundo, só que está todo mundo se comportando, então eu preciso me comportar também e ficar aqui quietinha. E aí muita gente fala, né? Ah, depois do diagnóstico fica mais autista, né? Porque passou a vida inteira sem usar abafador de ruído, agora que sabe que é autista vai usar. Exatamente, porque agora que eu sei que não é todo mundo que se incomoda com esse tipo de coisa e que eu não preciso mais passar por esse desconforto, eu consegui maneiras de driblar isso, então agora eu uso abafador, eu tenho os extintores, né, que no momento eu tô sem, aí eu achei essa cordinha aqui, tô me divertindo com ela. Então não é que a gente fica mais autista depois do diagnóstico, é que a gente começa a perceber coisas que antes não eram típicas, né, que a gente achava que era de todo mundo, só que não é.
E é isso, eu acho que ser autista é só um jeito diferente do nosso cérebro funcionar, né? Eu gosto de dar o exemplo do telefone, né? Que a gente tem o telefone com sistema operacional Android e a gente tem os telefones com sistema operacional do iOS, que é os da Apple, né? É só uma maneira diferente, é só nosso sistema operacional que é diferente. Uhum, perfeito, joia, é isso mesmo. Tenho aqui, vou só uma pergunta da Gisele. Ela falou, quem pode diagnosticar o autismo em adulto? Quem vocês buscaram para o diagnóstico? Eu fiz uma avaliação com uma neuropsicóloga e Uhum, depois eu fui para uma psiquiatra. As duas já com ampla experiência em diagnóstico de adultos. E Opa! então, ixi, minha internet caiu, foi? Não, pronto, deu uma Caiu aqui, travadinha. deu uma travada. É isso, eu fiz com uma neuropsicóloga e uma psiquiatra que já tinham experiência em diagnóstico de mulheres adultas. joia. O meu Não tem- foi. Eu não procurei, né? A escola me encaminhou. E aí eu passei também por um neuropsicólogo, que também tinha muita experiência com autista já. Inclusive, mas ele é pediatra, né? Ele trabalha só com criança. E aí hoje em dia eu ainda acompanho ele, adoro ele. E ele tem, aí agora, né, que eu entendo, porque com 15 anos eu não tinha noção disso, ele tem até mestrado na área de autismo, então ele tem bastante experiência com isso. Passei também com uma pedagoga naquela época da mesma clínica. Era uma loucura, eu saía de uma salinha e já ia para outra, ficava ali. E passei também com uma fono, porque é uma coisa engraçada. Eu sempre falei muito alto, mas eu detesto gente que fala alto. Eu tenho pavor de quem fala alto. Mas eu falo berrando, né? Enfim, a hipocrisia. E sempre que os meus pais me chamavam, eu não respondia. Então, os meus pais achavam que eu tinha algum problema de audição, porque eu falava muito alto e não respondia quando me chamavam, né? Aí eles falaram, mas peraí. Aí eu passei na fono e passei, por fim, no neurologista, que também era especialista em autismo. Daí foi ele que bateu o martelo e falou: essa garotinha aqui é autista e TDAH. Uhum. E aí se soma os dois, né? As pessoas às vezes têm dúvida que se você tem autismo, você não pode ter TDAH. Não, e são Os dois. separados. Ter um aumenta a chance de ter o outro, né? Mas de Sim, fato, quando soma os dois, aumenta as dificuldades, né? sim. E deixa eu ver uma coisa. Qual foi qual o sintoma que ainda hoje, que vocês acham que na infância vocês tinham mais intensamente, que conseguiram evoluir melhor, e qual o sintoma que hoje ainda é muito presente? Na infância, eu perguntando para minha mãe, ela disse que eu sempre fui assim, um sonho de criança. Porque ela disse que eu nunca dei trabalho. Assim, quando eu tive filho, ela me falava isso. Minha filha, quando você era criança, você nunca me deu trabalho. E eu, como é que pode? Não é possível, não, uma coisa dessa. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito passiva, muito obediente, muito bem mandada, quietinha, sabe? Assim, o que me diziam para fazer, eu fazia. Então, assim, o sonho, né? Só que era um sinal de passividade, né? Eu tinha dificuldade de me impor, dificuldade de colocar a minha opinião. Até hoje é uma dificuldade muito grande que eu tenho, é de colocar a minha opinião, assim, em xeque, né? Digamos assim. E a única coisa que a minha mãe me falava quando eu era criança era isso, assim, que eu era muito calma, muito tranquila e que eu aprendi a ler sozinha, né? Eu tive junto também o diagnóstico de altas habilidades acadêmicas. Aí ela disse que um dia eu tinha 3 anos, eu estava no banco de trás do carro e comecei a ler uma revistinha da Turma da Mônica, sabe? Então, assim, eu nunca tive nenhum sinal que chamasse atenção, porque eu era aquela criança calminha, tranquila, que fazia tudo, que aprendia tudo muito rápido. Então, nunca foi cogitado que eu tivesse assim qualquer tipo de dificuldade ou de transtorno, nada. Eu nunca fui num neurologista ou num psiquiatra, sabe? E eu fui percebendo muito quando depois do diagnóstico do Vinícius, né? Quando eu fui ouvindo
autistas adultos, principalmente mulheres, eu fui percebendo muito, principalmente a questão da dificuldade da disfunção executiva, né? Assim, tanto é que foi um post sobre disfunção executiva que me fez entrar em contato com a neuropsicóloga, né? Eu mandei uma mensagem para ela e eu disse: meu Deus, tu conseguiu descrever tudo que eu sinto e eu nunca soube explicar. Ai, minha Hum. mãe chegou aqui agora. Oi, mamãezinha. Vovó Inácia, minha mãe. Seja E bem-vindo. aí, e aí eu fui dizer para ela, né? Tu conseguiu explicar tudo que eu sinto e eu não sabia como falar. E ela disse: tu quer fazer uma avaliação para ver se tu tem disfunção executiva? Eu disse: quero. Aí a gente fez primeiro a avaliação da disfunção executiva. Aí deu resultado assim altíssimo, tipo dos 5 parâmetros avaliados, deu relevância clínica em 4, assim, bem, bastante relevante em 4, só um que não deu. E aí ela disse: pronto, ó, com isso é o seguinte, disfunção executiva você tem. Agora pode estar associado a várias coisas, né? Pode não ter diagnóstico nenhum associado, ou pode estar TDAH, ou até. Aí a gente fez uma avaliação mais completa, né? Que deu TEA. Mas é isso, quando eu era aquela criança muito tranquila, muito calminha, e eu acho que na minha infância a questão da disfunção executiva não aparecia tanto, porque quando a gente é criança, tem sempre alguém ali dizendo o que é que a gente precisa fazer, né? Então, agora você tem que fazer isso. Então eu ia e fazia. No colégio, tá aqui a agenda, você tem essas tarefas para fazer. Então eu ia e fazia. Eu não tinha que decidir nada, eu não tinha que ter a iniciativa. Então foi muito fácil, mas na vida adulta é um pouco mais complicado. Eu tive um Então paciente hoje. que fez isso. Ele chegou para mim, eu sou neuropsicóloga também, né? Então chegou para mim para fazer uma avaliação achando que tinha déficit de atenção. E ele já estava na faculdade e um QI de 132, superdotado, né? Alta habilidade, mas ele perdeu disciplina porque ele esquecia o dia da prova, ele não fazia a prova porque ele não se organizava, né? As funções executivas dele, mas brilhante, inteligente demais, mas ele não conseguia se organizar com a data de entrega de trabalho, com a data de prova, né? Quer dizer, e aí, aí a gente, né, fez todo um trabalho de reabilitação, de organização dele, e aí pronto, aí tranquilo, porque o problema dele não era aprender a matéria, o problema dele era se Se organizar, né? organizar. É. Essa execução mesmo, né? E tu, É, qual é o que hoje prevalece, assim, que se toma para ti? já falou isso do prazo da faculdade e até hoje a minha ficha demora para cair, que eu já formei, porque até hoje eu entro em pânico com o prazo. Eu sempre, às vezes eu estou vivendo a minha vida assim, eu falo: meu Deus, será que eu não estou esquecendo de entregar nada? Será que eu entreguei tudo certinho? Aí eu lembro: não tem mais nada para entregar. Até hoje eu tenho pesadelo com isso. Mas, ou com certeza, uma coisa que eu tinha muito na infância, que eu tenho até hoje, é minha dificuldade de socializar. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não fazia amiga, não. Eu pedia para minha mãe fazer para mim. Então eu sempre via, tipo, quando eu via alguma menina, algum menino brincando assim, eu falava: mãe, eu quero ser amiga daquela pessoa ali. Aí minha mãe tinha que chamar a pessoa, tinha que conversar com a criança antes, falar: olha, ela quer brincar com você, ela quer ser sua amiguinha e tal. A minha mãe tinha que fazer a amizade para mim. Minhas amigas até hoje gostam muito mais da minha mãe do que de mim, porque a minha mãe, a minha mãe é muito mais sociável. Então isso foi sempre, desde pequena. E eu também tive, né, igual ela estava falando do relato dela, que ela foi uma criança que seguia muita ordem, eu sempre fui muito assim também. E todo mundo me pergunta da faculdade, né? Você não teve dificuldade? Eu falo: não, porque toda vez que eu estava atendendo um paciente, que o paciente estava sentado na cadeira, o professor chegava lá e falava: ó, você vai precisar fazer isso, isso e isso, nessa ordem. Então, eu sempre sabia o que eu precisava fazer, eu tinha um planejamento, então eu não tinha como fugir daquilo. Então, eu sempre tive muita facilidade de seguir a ordem e sempre adorei. Então, se eu não tenho ninguém me ditando as coisas para fazer, que eu não consigo me organizar, hoje eu até fui no mercado e vi um planner, né? Aí eu falei: mãe, eu vou comprar o planner. Aí ela falou assim: cadê aquele que você comprou? Eu falei: foi ano passado. Ela falou: você usou? Eu falei: não. Ela falou: então, para que você vai comprar outro? Eu falei: não Eu vou na usar, vida, não vou me organizar. acumuladora de planners em branco. Não.
Aí, então, se eu tiver alguém para me passar as coisas para fazer, eu sigo que é uma beleza. Inclusive, sou muito literal, porque eu passei minha infância inteira apanhando na escola, gente. Eu era o saco de pancada, todo mundo batia em mim. E aí, um dia, a minha mãe falou: filha, você tem que parar de ser assim, de ser bobinha, todo mundo bate em você. E eu que ficava de castigo, viu, gente? As professoras colocavam eu de castigo. Aí minha mãe falou, né, filha, você tem que parar de ser assim. Se alguém bater em você, você revida. Ah, para que ela foi falar isso? Eu peguei uma vez, um menino mexeu comigo, eu tirei o tamanco e dei na cabeça dele. Então, tem que tomar muito cuidado do que falava também, que eu sempre fui muito literal, isso eu sou até hoje. Então, eu sempre, as pessoas falam as coisas para mim, eu falo, ó, toma muito cuidado com o que você está falando. Vai seguir a risca, né? Mas eu lembro bem uma paciente minha, né? Eu não entendo porque vocês falam uma coisa e fazem outras, né? Assim, a dificuldade que ela tinha de entender de quem, né, não tem o diagnóstico e que fala, vocês, por exemplo, estiver andando aqui, tiver uma blitz lá na frente, vocês dão um jeito de se livrar da blitz, virar à direita, pegar outra rua. Você não está errado? Se você está errado, você tem que assumir, você tem que ir lá né? Então, assim, e é que eu falo assim, o quanto que o ser literal traz uma característica que é da justiça, da honestidade, da lealdade, do preto no branco, no sentido de não tem um jeitinho que eu me safar das situações, né? Então, eu acho que é uma característica muito bonita e muito favorável, porque, de fato, muitas vezes esse jeitinho faz com que as pessoas, né, de fato, nem sejam tão verdadeiros assim, né? Sim. Tem alguma coisa que Uhum. vocês entendem assim de relevante dentro da história de vocês, dentro do diagnóstico, assim, de situações que foram difíceis, mas que também eu me aceito como eu sou e eu entendo que também tem um lado bom e ok, ou sempre é uma coisa difícil, assim, eu estou num lugar, eu estou num diagnóstico, e é sempre para mim uma dor esse diagnóstico. Como é que é para vocês de fato lidarem assim com o diagnóstico? E a Cassiane, principalmente porque tem um filho, né, também, então. Para mim foi meio que um alívio, na verdade, assim, não foi dor nem difícil. Tanto é que quando eu recebi o diagnóstico, eu perguntei para neuropsicóloga, né, quando ela terminou a avaliação, eu perguntei para ela se tinha alguma chance de eu ter burlado a avaliação por querer ser autista, entendeu? Porque assim, eu já acompanhava muitos autistas adultos e eu acho o Vini, que é o meu filho mais velho, incrível, assim, eu sou fã dele, assim, número um, sabe? Eu acho ele incrível. E aí é meio como a Bianca falou do amigo dela, né? Tipo, poxa, esse menino é tão legal, eu queria ser autista para saber como é um pouquinho, sabe? Assim, Uhum. então, eu fiquei com medo de ter sabotado os testes, né? Eu sempre fui uma boa fazedora de prova, eu digo isso. Eu sempre tirei nota boa na escola, então as pessoas achavam que eu era muito inteligente, mas eu digo que eu nunca fui inteligente, eu sempre fui uma boa fazedora de prova. Eu estudava, conseguia entender muito rápido e sabia quando eu estudava, eu já sabia o que ia cair. Eu li uma coisa no livro e eu disse: Isso aqui tem cara de questão de prova. Então, eu ia muito bem nas provas sempre. E aí, como eu fiz vários testes, né? E vários, e vários, e vários testes. E aí eu pensei, eu disse, será que eu sou tão boa fazedora de prova que eu burlei a prova para receber o diagnóstico, né? E aí ela disse que não tinha como, porque eram vários testes com abordagens diferentes, que não, enfim, que não tinha como. E e para mim foi muito bom porque eu vi ali mais um ponto de conexão com meu filho, né? Então, assim, tipo, eu pude dizer para ele: olha, a mamãe também é autista. Então, às vezes ele tá assim, falando algumas coisas e disse: eu te entendo, filho. Às vezes eu me sinto assim também. A mamãe também te entende. Então, para mim foi meio um alívio, assim, não foi dor nem nada. Ainda foi um pouco difícil. Eu digo que ainda estou um pouco no processo de aceitação, porque é aquela coisa do funcional demais, né? Então, eu meio que fico com vergonha ainda de usufruir de algum direito que eu tenho. Eu me sinto meio impostora nesse sentido, sabe? Tipo, eu passei a vida inteira
sem usar uma fila preferencial. Eu passei a vida inteira sem usar uma vaga preferencial. Tipo, por que que eu vou atrás disso agora, né? Se eu passei a vida inteira sem isso. Mas é como disse a Bianca na questão do abafador. Tipo, só eu sei os balancinhos que eu tinha que dar na fila para aguentar aquilo ali, né? Então eu fui uma pessoa que eu sempre me balancei muito nas filas. Eu paro no meu filho, eu tô assim, entendeu? E aí eu pude entender, eu disse, eu tô me regulando, né? Tipo, para mim era gostoso fazer aquilo e me ajudava. Mas não foi em momento nenhum dor, não. Acho que porque eu já conhecia muito do, pela vivência com meu filho, né? E por conhecer outros autistas. Então foi meio que eu gostei. Tipo, agora eu tô na turma legal do recreio, sabe? Foi meio assim. Entendi. Eu não vou mentir. Quando eu tô sozinha, eu não ligo, eu acho o máximo também. Mas quando eu preciso lidar com uma coisa muito difícil, que eu tenho muita dificuldade, tipo, quando eu me sinto, eu falo que eu me sinto patética socialmente, porque às vezes eu saio com amigos, assim, e aí eu vejo as pessoas interagindo tão fácil e eu não consigo. Tipo, quem me vê de fora acha que eu tô me saindo super bem, que eu tô interagindo super bem. Só que dentro da minha cabeça tá um caos, porque eu fico calculando cada frase, cada movimento, cada expressão facial. Então, assim, nesses momentos eu detesto, eu fico me sentindo muito patética e eu tenho vontade de sair correndo e voltar para dentro do meu quarto e ficar ali quietinha. Então, assim, tem os momentos que são muito bons, sim, que foi o que ela falou, que sai um peso das costas. Nossa, isso com certeza foi muito bom, porque eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, e aí eu descobri que não tem nada de errado, que tá tudo bem, que é só um jeito diferente de funcionar, mas esse jeito diferente de funcionar, às vezes, me traz muito prejuízo e às vezes me deixa muito frustrada. E, né, não é à toa também que não saber lidar com frustração é uma característica nossa. Então, é isso. Tem os momentos que é mais fácil, mas também tem os momentos que às vezes dá vontade da gente sair correndo. É difícil, né? Eu vou só abrir aqui um parênteses para responder algumas perguntas que eu fico às vezes À também vontade. para responder a quem está aqui. O adulto com TEA precisa de terapia? O que é que vocês dizem? Eu Prestar acho que precisa, todo né? mundo precisa de terapia. Eu sou suspeita porque eu sou psicóloga, né? Então, deixa com vocês. Eu acho. Eu comecei a fazer ano passado, um pouquinho antes do diagnóstico, na época que eu comecei a desconfiar mais, né? E tem sido muito bom. Uhum. Eu acho que o autoconhecimento ele é libertador, né? Tanto para você se entender como é que você funciona e a partir daí você se aceitar, você se cobrar menos, você saber os seus limites, né? E aí eu acho que realmente faz uma diferença muito grande, né? Fazer terapia. Perfeito. Tem uma pergunta aí o que é disfunção executiva, tá? Disfunção executiva são funções que estão localizadas aqui a nível de lobo frontal, que, como o próprio nome já diz, é executiva. É tudo aquilo que eu preciso para executar uma tarefa. Eu preciso ter uma motivação interna, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso verificar se eu estou acertando ou se eu estou errando, né? Então, por exemplo, sei lá, eu saio de casa e vou numa consulta com o médico. Eu tenho uma motivação para ir lá. Aí eu tenho que me planejar. Vou fazer o quê? Vou ligar para marcar consulta, vou checar no calendário se eu tenho aquele horário disponível na minha agenda ou não. Quando eu estiver indo, eu vou ver qual é o melhor caminho. Se eu estou aqui, eu estou vendo, dirigindo, eu estou vendo que lá na frente tem um caminhão parado, então eu já antecipo e mudo de faixa até que eu finalize, até que eu chegue a realizar minha tarefa. Então, assim, tudo que eu realizo precisa de um planejamento, de uma organização, de uma estratégia e eu preciso estar verificando se eu estou acertando, se eu estou errando, e daí, se eu estiver errando, eu tenho que mudar a minha estratégia. E dentro da neuropsicologia, a gente faz avaliação dessas funções executivas, né? Que vai avaliar cada partezinha dessa. Porque o conceito de função executiva, a gente costuma dizer que é um conceito guarda-chuva, ele engloba várias coisas no cérebro, né? E de fato, a disfunção executiva ela está muito relacionada, né, com o TEA. Eu lembro que a gente, num primeiro simpósio da clínica, a minha palestra foi exatamente sobre isso, né? De disfunção executiva no autismo, que isso função executiva foi exatamente minha tese de mestrado, né?
E tem uma outra aqui, que é toda criança com dificuldade de fala é autista? Não, né? Então, tem crianças que têm só um atraso mesmo de desenvolvimento, mas isso não quer dizer que seja autista. Agora, é um alerta para a gente ir atrás. A gente sabe que a gente está vivendo atualmente um pós-pandemia, já tem aí a geração corônios, né, que as pessoas têm falado, que foram crianças que tiveram menos possibilidade de socialização, de estar na escola. E aí, muitas crianças também que a gente sabe que tem mais acesso a telas, e a gente sabe que o uso de telas tem sido um dos motivos para atraso de fala, né? Mas o fato da criança ter atraso de fala não necessariamente ela é autista, né? E nem todo autista também teve atraso de fala. Eu acho que em relação às perguntas, aí tem uma pergunta aqui da Bruna, que ela pergunta sobre relacionamentos. Como é que são vocês nos relacionamentos? Tá? A Tô senhora rindo tem um aqui porque eu filho, tô pode lembrando do meu conversar. marido. Quem tem filho fala primeiro. Assim, eu tinha muita dificuldade quando eu era adolescente, né? Tipo, tanto que eu casei com meu primeiro namorado, né? Que já era meu amigo antes. Então, assim, primeiro que eu não percebia quando tinha alguém interessado em mim. Então, às vezes o menino vinha falar comigo e porque eu tô afim de ti, eu ficava tipo, tá mesmo? Tipo, eu não conseguia perceber os sinais muito, né? E eu tinha muita vergonha, assim, quando eu estava interessada, eu tinha muita vergonha de demonstrar, eu não sabia meio como chegar. Então, assim, eu digo que eu me casei porque meu marido tomou totalmente a iniciativa, sabe? Assim, então a gente era amigo já há 7 anos. Ele entrou na mesma turma que eu no colégio e a gente era muito amigo, assim, tipo, dele viver lá em casa e de eu ir na casa dele, meu melhor amigo. E aí, num belo dia, no último Réveillon da gente, no terceiro ano do colégio, no Réveillon, assim, pro vestibular, né? No ano que a gente fazia vestibular, ele meio que começou a dar em cima de mim e eu achei que ele tava de brincadeira, sabe? Porque, tipo, nada a ver, sabe? Meu irmão, eu tinha como um irmão, assim. E aí, no meio da noite, ele disse: Não, não tô brincando, não. Tipo, eu quero mesmo ficar contigo. Eu disse: Vale, e é. Então, assim, ele precisou tomar toda a iniciativa e ter a maior paciência, porque no começo eu não queria, porque eu achava que ia estragar a amizade, né? Então, assim, não, vai que não dá certo, eu perco o amigo e perco o namorado, então não. E aí, no fim, a gente viu que podia ser que desse certo, e aí deu certo, né? Mas, assim, tirando ele, os meus outros relacionamentos foram muito casuais, assim, tipo, namoro mesmo. Foi ele. E ele que teve que tomar toda a iniciativa, porque eu era meio devagar, assim, para entender os sinais e tal. E muito tímida para deixar transparecer. Eu sempre tive muita dificuldade em deixar transparecer como eu me sentia. Então, eu sempre escondi muito como eu me sentia. Tipo, quando eu levava um fora, assim, eu tava arrasada por dentro, mas o sorriso, tô ótima. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá sofrendo? Não, tô ótimo. Então, assim, eu sempre escondi muito o que eu sentia. Era difícil para mim demonstrar. Bianca, eu vou pedir para tu acrescentar a tua resposta à pergunta da Thaís, Ai, meu Deus. o quanto a rigidez cognitiva e a baixa tolerância à frustração afeta os relacionamentos. Eu acredito que não só relacionamentos de namoro, de casamento, mas relacionamentos com amigo, com familiares, pai e mãe, né? Nossa, tudo. Aqui em casa é um pé de guerra, porque se eu ponho um negócio na minha cabeça, acabou. Acabou. Eu não quero saber de mais nada e quem me ajuda muito com isso é a minha irmã, né? Mas também se me estressar demais e eu já botei na minha cabeça, eu paro de falar, não dou mais confiança, não. Agora, né? Porque antes eu batia de frente. Nossa, sempre, sempre. Já fiquei, tipo, 15 dias sem falar com meu pai, porque ele não concordava comigo num tópico lá. Então, não conversamos mais. E eu sou assim até hoje. Só que, hoje em dia, eu sempre falo, eu falo brincando, né? Quer discordar de mim? Pode discordar, mas discorda aí na sua casa. Não vem discordar pra mim. Eu falo muito isso na internet. Você quer discordar de mim? Tudo bem.
a gente vive numa democracia, mas o meu perfil é uma monarquia, princesa sou eu, então você discorda longe de mim. Não discorda comigo. É o jeito que eu lido com a minha rigidez cognitiva, porque eu sou muito cabeça dura, gente. Não é fácil de lidar comigo. E isso em relacionamento traz muito problema, né? Tanto com amizade, com namoro, com relacionamento familiar. Então, assim, eu me cerco de pessoas que pensam igual a mim, da minha bolha social. E óbvio que tem pessoas na minha bolha que não pensam igual a mim, então eu só finjo que não está acontecendo nada para manter a convivência. Porque senão eu vou brigar com todo mundo, porque eu sou muito cabeça dura. Agora, eu sempre tive também muita dificuldade, igual ela falou, né? De perceber sinal, perceber as coisas. Então, isso pra mim, eu sempre acho que a pessoa tá tirando onda com a minha cara. Se alguém fala que tá afim de mim, eu falo, ai, mentira, tá só tirando onda com a minha cara. Porque, né, amores, um passado de bullying, onde as pessoas me zoavam o tempo inteiro, então eu nunca levo a sério quando alguém gosta de mim. Até agora, antes de entrar na live, eu tava conversando com a minha mãe. Falei, mãe, ano que vem eu quero engravidar. Minha mãe quase foi pra trás. Aí mas é mentira, gente. Eu falo que eu quero ter filho, passa 2 minutos, passou. Aí, aí a minha mãe quase caiu pra trás. Ela, Bianca, pelo amor de Deus, aonde você tirou isso? Falei, mãe, não sei, eu quero decidir agora. E é assim também, né? Do nada, e de repente já não quero mais. E eu não sei também lidar com isso. Mas se eu, por exemplo, em relação à frustração, não sei lidar. Não sei. Só que, tipo, quando agora eu entendo, mas eu ainda fico brava lá no fundo. Só que eu guardo pra mim, porque eu sei que eu não lidar com a frustração e despejar isso em cima das pessoas, uma frustração minha, é errado. Porque às vezes a gente coloca expectativa em cima das coisas e a pessoa não corresponde, a situação não acontece do jeito que a gente esperava. Qualquer situação, em meio de trabalho, em relacionamento familiar, não acontece. E a culpa não é da pessoa, às vezes a culpa é do meio, das condições. Então eu não despejo a minha frustração mais, eu guardo ela para mim, mas eu fico muito brava. E foi muita terapia para eu não despejar minha frustração nos outros, porque senão também. e acho que é isso. Meus relacionamentos, eu fui muito namoradeira, ao contrário da nossa amiga. Mas eram todos relacionamentos assim, sabe, de adolescente, que passava rápido, justamente porque não sabia me comunicar, tinha muita dificuldade de comunicação, de manter o famoso diálogo, então nunca dava certo. E a amizade também foi um problema durante muito tempo por causa da comunicação, mas hoje em dia que todo mundo sabe que eu sou autista, as pessoas entendem e sabem lidar melhor com isso. E as pessoas entendendo, eu consigo me sentir mais confortável. Então, as pessoas saberem do teu diagnóstico ajudou ou atrapalhou? Ajudou pra caramba, porque antes eu me forçava, né? Tipo, eu me forçava a manter conversas, eu me forçava a sair de casa pra caramba. Gente, eu fui uma adolescente muito namoradeira e baladeira. Eu não parava um final de semana em casa. Só que eu detestava fazer isso. Eu fazia porque eu sentia que eu precisava fazer aquilo para ser socialmente aceita pelas minhas amigas. E hoje em dia eu sempre falo para elas, existem 2 tipos de problema, os meus e os seus. Você quer sair? Isso não é problema meu. Saia com as suas outras amigas. Não conte comigo para nada. E hoje em dia eu me sinto confortável para assumir essa posição. Porque é um negócio que não me faz bem, que eu não, tipo, óbvio que eu gosto de sair, mas não é sempre, não é com a frequência que elas gostam e que elas conseguem fazer isso. Então hoje eu me sinto confortável de assumir uma posição que me faz bem. Não preciso mais ficar me forçando as situações para agradar os outros. Então fez muito bem as pessoas saberem do diagnóstico. Tá. Bom, na verdade eu tô ficando agoniada já porque eu tenho medo, eu não tenho muita prática, não sei até que horas a gente pode ficar para conseguir salvar a live. Se alguém tiver essa informação e puder me dar, a gente tá conversando, porque passa tão rápido, a gente já está falando aqui há 40, quase 45 minutos. Mas eu queria trazer um tema que eu estou falando com duas, se eu estiver errado, me corrija, mas com duas autistas que têm nível 1 de suporte, né? E aí, querendo ou não, talvez não precisasse existir, mas às vezes existe, né? Essa coisa de eu sou nível 1, eu sou nível 2, eu sou 3, você é melhor do que eu, a sua vida é mais fácil que a minha, enfim, né? Para as pessoas, e aí teve até uma pessoa que colocou no comentário da gente, por que que não convidaram
autistas de suporte 2 e 3, né? Enfim, a gente está aberto, né, para conversar com todos, porque eu acho que a partir do momento em que a gente mostra para essas famílias, para esses pais, né, todas as possibilidades, crianças que vieram falar na adolescência e que hoje se comunicam muito bem com a comunicação alternativa e aumentativa, enfim. Mas eu queria trazer esse tema do que pode ser falado, né, para essas mães que têm filhos hoje e que talvez elas escutando vocês, que só tiveram diagnóstico tardiamente, os filhos delas já têm diagnóstico, né, precoce, assim, mais cedo do que vocês tiveram. Como que a gente pode falar para essas mães, mesmo que tenham filhos de suporte 2, 3, né, da experiência que vocês têm de serem autistas e talvez de já acompanharem N conteúdos, né, de outros Instagrams e de outras páginas, enfim. O que a gente pode falar, né? Porque é muita angústia, a gente sabe, e principalmente, né, quando a gente é mãe, a gente sabe que a gente inevitavelmente coloca todas as expectativas no filho. Quando vem esse filho, né, com um diagnóstico que muitas vezes eu não sei muito sobre ele ainda. Depois que eu falo, depois os pais de autista, eles passam a saber mais do que nós profissionais, né? Porque a gente estuda outras coisas, eles só estudam autismo, né? Eu tenho paciente TH depressivo, eu tenho paciente ansioso, eu tenho paciente com toque, né? Enfim, eu tenho que estudar os vários diagnósticos. Mas quando ele recebe esse diagnóstico, o chão se acaba, né? Enfim, o mundo se acaba e tal. E aí veio muito forte, assim, para mim, da gente falar um pouco sobre esse grupo, né? Que realmente precisa de um suporte maior, que talvez a gente não consiga saber se ele vai chegar numa faculdade ou não. Eu acho que a grande angústia dos pais eu não posso nem morrer, porque como é que eu vou deixar meu filho, né? Isso é uma angústia para mim também, assim, enquanto eu profissional de lidar com crianças, como meu Deus, é isso, assim, não pode adoecer, não pode morrer, porque às vezes não tem um familiar que dê um suporte, não tem uma babá que se sustente por mais tempo, às vezes o filho, né? Vocês trouxeram a história de vocês que eram mais quietas, mais passivas, mas a gente sabe que tem, né, crianças que são muito agitadas, muito inquietas e cada vez mais esse mundo com muitos estímulos, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha 3 canais de televisão, hoje deve ter, sei lá, 3.000. Então é estímulo demais para essas crianças, né, processarem, enfim. Então, assim, o que a gente poderia pensar, né, de suporte essas, de apoio, de fala, né, para as pessoas que a gente está falando aqui de que tenha, né, autismo de suporte 2 e 3. Eu recebo muitos relatos, assim, desde que eu comecei com a página, né, de mães falando assim: ah, para você é fácil porque o seu filho é leve, né? Então, assim, elas me vêm falando com muita leveza e tal, e aí jogam essa, né? Tipo, ah, para você é muito fácil porque o seu filho é autista leve, ele é muito funcional, então é fácil para você lidar com isso. E eu digo sempre o seguinte: a questão da leveza não tem a ver com o nível de suporte. Porque eu conheço mães que têm filhos nível 1 de suporte e que têm uma negação profunda do diagnóstico, mesmo sendo filho nível 1 de suporte. E eu conheço mães que têm filhos nível 3 de suporte e que Sim, entendem muito melhor, né? Então eu digo assim, o primeiro ponto é a gente mudar esse olhar, não é questão de nível de suporte que traz essa leveza, é muito mais uma questão interna, é muito mais uma questão de aceitação, né? De você entender que ali é uma condição que não a gente pode ajudar estimulando, mas que tem as características intrínsecas da pessoa, né? Então, não tá tão pesado porque o seu filho é nível 3. E eu entendo, claro que eu entendo como mãe, que as dificuldades são muito maiores. sim. Mas o que eu acho é que a gente joga o nosso olho pro vilão errado, né? Assim, o vilão não é o autismo, o vilão não é o diagnóstico. Então, quando a gente fala, quando eu escuto assim, ah, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo, chega a me dar um negócio, sabe? Assim, é uma frase que sempre me incomodou profundamente, porque eu não conseguia entender, eu, na minha rigidez, eu não conseguia entender como é que uma pessoa abre a boca para dizer isso.
Porque mesmo com toda a dificuldade, o problema não é o autismo, o problema não é o diagnóstico, o problema é a falta de suporte. Então, Exatamente, meu a Deus. gente não precisa culpar o nosso filho por Sim, todos os nossos problemas. De quem é a culpa? É do Estado, é sim. da falta de Exatamente. políticas públicas. Então, essa mãe deita de noite no travesseiro e ela tem medo Ela de tá sozinha. morrer. Não é por causa do autismo, é porque ela está sozinha, o pai abandonou a criança, a escola não aceita o Exatamente. filho dela, o mercado de trabalho não aceita o filho dela. Quando ela morrer, o filho dela não vai ter onde morar, não vai ter como se sustentar. E aí ela bota tudo isso na conta do autismo. Ah, é culpa do autismo. Não é culpa do autismo, é culpa da Sim, sociedade que não está preparada. Entendeu? Então, assim, a gente não pode culpar o autismo, a gente não pode culpar o diagnóstico, a gente não pode culpar a neurodiversidade, a gente precisa culpar a falta de suporte. E sim. aí trabalhar para mudar isso, né? Trabalhar por políticas públicas inclusivas de fato, por conscientização. Eu acho que o caminho é por aí, né? Então, quando eu vejo mamãe falando assim, ah, é porque meu filho é nível 3 de suporte, eu sei que é muito difícil, mas não é culpa do autismo. É difícil por quê? Porque a Sim. gente não tem perspectiva, Isso. entendeu? É difícil porque É ela por tem que aí. brigar por ser aceito na escola, é difícil porque ela tem que brigar para o filho dela ser aceito no parquinho de shopping, é difícil. Exato, Ela tem que brigar porque o filho dela tem que ser aceito no cinema, é difícil porque ela tem que brigar, exato. Eu né? dei uma Quando a gente. palestra uma vez onde eu falei sobre isso, né? Eu disse, vamos imaginar aqui o fantástico mundo de Bob. Uma cidade imaginária onde tudo funciona muito bem, onde tem inclusão Nossa, escolar, onde tem inclusão no mercado de trabalho, onde o seu filho, nível 3 de suporte, vai ter moradia assistida, com uma equipe para dar suporte para ele. Você ainda ia intervenção deitar no precoce. travesseiro, intervenção precoce, diagnóstico precoce, entende? Uma sociedade que entende daquilo, que acolhe as diferenças, você ainda ia deitar no travesseiro e pensar: eu não posso morrer? Se você soubesse que o seu filho, quando você morresse, ia ter o suporte adequado, sabe? Exatamente. Então, assim, não é culpa do autismo, não é culpa do diagnóstico, a gente está jogando a culpa no lugar errado. Isso, Exato. perfeito, é isso mesmo, né? A gente está nessa, né? Lutando, correndo atrás, buscando essa semana inteira aí para ver se a gente consegue, que mais gente consiga entender que a gente precisa desse suporte maior do governo, das políticas públicas. É uma luta incansável, né? E é isso, assim, eu acho que a beleza de tudo é porque realmente as mães de autistas, elas realmente lutam, né? Assim, sem fraquejar, lógico que tem dias, né, que é difícil, mas é uma luta constante, é uma busca constante. Sim. E eu tenho assim, sou muito positiva e eu acho que a gente vai conseguir, né? Eu digo isso porque a realidade é que, por exemplo, eu acho que hoje, não sei se é porque eu tenho a realidade aqui na clínica de a gente ter quase 1.000 crianças sendo assistidas por plano de saúde, que eu acho que as mães de autistas conseguiram isso tudo foi porque eles foram para a justiça. Conseguiram que pais e mães de síndrome de Down, que era uma síndrome conhecida há muito mais tempo, pelo fato dela ter cara, né? Sim. Não conseguiram. A gente Exato. não tem criança com síndrome de Down com atendimento irrestrito de terapias, né? Então, assim, é isso, é essa luta, é esse se mostrar, esse buscar, esse unir forças, né? Para que a gente consiga. Gente, a gente vai ter que começar, encerrar, porque já vai dar 1 hora. Eu sei que vocês têm aí as atividades de vocês. Foi bom demais esse papo. Vou deixar salvo, alguém já só pediu aqui para ficar salvo, né? Para quem quiser assistir depois. E assim, um prazer enorme ter vocês. Vamos junto nessa luta. A gente está também buscando isso, né? Esse acesso. Eu acredito que oferecer essas terapias, né? Eu vi um estudo recente dizendo que crianças há uma década atrás que eram não verbais continuavam não verbais. Agora, crianças não verbais, 25% passam a falar por conta das terapias. Sim. Né? Então, assim, tem aí alguma mudança já, né? Nessa evolução das terapias, profissionais cada vez mais especializados, cada vez mais prontos para intervir, para ajudar, né? Então, é isso, a luta continua e pessoas como vocês, graças a Deus que hoje a comunicação era muito mais democrática, porque ela não precisa só da TV Globo para existir, né? Nós temos as redes sociais, nós temos
os grupos, as comunidades que possibilitam, né, se unir, somar esforços para conseguir de fato que o mundo mude e possibilite realmente um mundo melhor para essas pessoas, né? Se vocês Sim. quiserem dar a última palavrinha para a gente fechar. Queria Isso que só ela agradecer o estava. convite. Fala, Bianca, desculpa. Imagina! Isso que ela estava falando da falta de suporte, eu falei isso no Twitter no sábado, que foi dia 2, e, gente, eu fui massacrada, vocês não estão entendendo. Eu fui escorraçada no Twitter, porque falaram, ah, não, mas o meu filho é nível 3 de suporte e ele não vai conseguir, por exemplo, ir no banheiro sozinho, sabe? As pessoas falando, ele não consegue fazer coisas mínimas. Aí eu expliquei exatamente isso que ela falou. Ele não consegue porque hoje em dia os profissionais preferem dopar a criança do que realmente tratar o problema. Não tem intervenção precoce. Quando tem, a mãe não tem condição de pagar e é culpa dos pais. Não é culpa dos pais, é a sociedade que a gente vive. Então, o que ela falou nossa, é perfeito. É exatamente o que eu tinha falado no Twitter e tinha sido massacrada. E ouvir ela falar isso foi um abraço, porque eu falei, graças a Deus, eu não tô ficando louca e eu não tava falando abobrinha, né? Porque, cara, a culpa, eu sempre falo, aí as pessoas falam, ah, mas você não conhece o autismo nível 3. Gente, eu sou dentista, eu atendo pacientes com deficiência, eu fiz estágio com a minha professora que atende só paciente com deficiência, eu via autistas nível 3 de suporte entrando no consultório e tendo crise, sabe? Fazendo tudo aquilo que vocês não querem, que a criança está chorando, está esperneando, está chutando a parede. E eu vi tudo isso com os meus olhos. E eu falo, a culpa é do autismo? A culpa não é do autismo. Aquela criança provavelmente não teve acesso a boas terapias, a boa intervenção, a boa mitigação, a bons profissionais. E a culpa de tudo isso não é do pai e da mãe, é do Estado que não fornece, é da sociedade que não inclui, da sociedade que não adapta, que não abraça de fato essa pessoa com deficiência. E aí eu acho que é isso. O ideal seria que tudo isso acontecesse, né? Mas parece até utopia falar um trem desse, né? E aí eu me sinto meio besta falando, mas quem sabe um dia a gente não alcance essa tão sonhada utopia com a inclusão de fato acontecendo. Joia, obrigada, Bianca, pela contribuição. Tomara que a gente se encontre em vários momentos por aí. Amém. Alguma palavra a mais, Cassiane? Celular aqui, mas vai dar para terminar. Espero que não Vamos. caia. Eu queria só, ainda sobre a questão do nível 3 de suporte, as pessoas, assim, ligam o nível 3 de suporte com incapacidade, né? Assim, com invalidez. Ah, ele é nível 3 de suporte, ele nunca vai aprender. Fracasso. Gente, todo mundo aprende. Sim. Todo mundo aprende. Tem uma frase da Andrea Werner que eu acho sensacional, que é assim, alguns precisam de pouco para aprender muito, alguns precisam de muito para aprender pouco, mas todos são capazes de aprender. Então a gente não pode pré-julgar e dizer, ah, nível 3 de suporte ele nunca vai evoluir. Não existe isso. Todo mundo pode evoluir, todo mundo pode aprender. Talvez ele só leve mais tempo para adquirir aquela habilidade, né? Mas a gente tendo paciência, a gente dando suporte, a gente dando espaço para que ele faça da forma dele, né? Ele vai conseguindo aos poucos. Então, acho que a gente tem que acabar com essa história de ele nunca vai fazer. Quem diz que ele nunca vai fazer? Quem é que sabe se ele nunca vai fazer, sabe? Assim. E, queria agradecer o convite, obrigada, um prazer estar aqui, um prazer conversar com a Bianca, que eu acompanho já há muito tempo, e poder, acho que é a primeira live que a gente faz junto, adorei, Sim. Bianca, te conhecer melhor. E obrigada, Silviane, pelo convite, o pessoal do NPC aí. Um prazerzão estar aqui. Nossa, agradeço demais. E quem esteve aí, todo mundo acompanhando, as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai tentar responder pelo Instagram e abrir alguma caixinha de pergunta, tá joia? E é isso, agradecer a todo mundo que esteve aqui, vocês duas nem se fala, né? Todos os pais, e a luta continua, e a gente juntos é como a gente vai conseguir buscar alguma coisa de melhorias, né? Para essas crianças e para todos os que precisam desse olhar do governo, das políticas públicas, né? Para ver se a gente consegue que as mães descansem um pouco mais, porque não merece, né? Nossa, nem me fale.
né? Muito obrigada pelo convite, gente. Eu amei participar dessa live e é sempre muito bom falar desse assunto com pessoas que entendem e que sabem o que estão falando, porque a gente lê tanta besteira na internet que dá vontade de chorar. Sim. Então, muito obrigada pelo convite, eu amei. Obrigada, gente. Boa noite para Boa todos vocês. noite. Um Boa beijo. noite. Beijo. Eu sempre fico sem saber como é que sai. Eu Bem, saio, bem. eu Então, fecho aqui, vou acho que fechar. sim. A gente fecha, que aí eu tento aqui encerrar.